Bom, meus amigos, vamos dar início ao nosso mini curso de sistemas de ar-condicionado para ambientes residenciais e comerciais leves. Essa é a parte um de duas partes. E eu vou começar a apresentação, pessoal, falando sobre o que é o processo de condicionamento de ar. Fui buscar a definição na nossa norma, principal norma do setor, que é a NBR 16401, e ela fala que é um processo que visa controlar de forma simultânea a temperatura, a umidade, a movimentação do ar, a renovação do ar e também a sua qualidade. Em certas aplicações, que são aplicações de ambientes críticos, precisa-se também, precisa também controlar, inclusive, o nível de pressão interna dos ambientes. E aí, quando a gente pensa em ambientes residenciais e comerciais, de pequena capacidade, de pequeno porte, né, que é o foco do nosso curso, o que a gente observa é que os equipamentos de ar-condicionado utilizados nessas aplicações basicamente controlam temperatura, certo? Quando muito, eles removem um pouco de umidade, mas não controlam. Movimentação, se a gente pensar que a partir do momento que a gente tem um condicionador de ar, a gente fecha o ambiente, a gente acaba tendo um certo controle, né? Mas é um controle que eu diria que muitas vezes é inadequado, já que em algumas situações, né, a partir do uso de alguns equipamentos, principalmente, por exemplo, os condicionadores de ar piso-teto e high-wall, quando eles estão mal localizados, em salas com pé direito muito baixa, muitas vezes eles acabam sendo insuflado, né, ventilado diretamente na zona de conforto, onde ficam os ocupantes, causando desconforto, porque naquele local você tem um ar, ao mesmo tempo, muito frio com uma grande velocidade. Aí você traz desconforto térmico para essas pessoas. E, em detrimento disso, muitas vezes a gente tem pessoas que estão um pouco mais no canto da sala que podem estar sentindo calor. E aí fica aquela briga pelo controle remoto por conta de uma questão de má distribuição de ar e velocidade excessiva do ar em determinadas zonas do ambiente que está sendo climatizado. Renovação de ar, quando a gente fala de unidades terminais, né, unidades evaporadoras desse tipo de aplicação, a maior parte delas não renova ar, e para que você tenha um controle da renovação, uma renovação adequada, é necessário que se faça o uso de sistemas dedicados, tá, de renovação de ar. E também, se você quiser que tenha uma filtragem adequada, é necessário que você inclua, inclusive nesse sistema, né, de renovação de ar, um controle à parte, já que os condicionadores de ar também, esses condicionadores de ar, né, que a gente usa para essas aplicações, eles no geral têm filtros bem ruins, né, digamos assim. O que é que eu quero dizer com ruins? São filtros que ele tem baixa capacidade de filtragem. Como uma vez eu ouvi num curso de um professor, basicamente eles filtram baratas. É certo que aí, é certo que aí existe um certo exagero, né? Mas o que ele quis dizer com isso é que o que você consegue filtrar é apenas partículas muito grandes. Quando a gente trata de partículas um pouco menores, poeira, digamos, vírus, bactérias, você não consegue filtrar com esse tipo de filtro. Vou passar aqui. Então, aqui vamos começar a mostrar os equipamentos, certo? Quando a gente olha para essa fotografia, para essa imagem, a primeira coisa que vem à cabeça, se eu perguntar para vocês o que é isso, vocês vão me dizer é um ar-condicionado e outros vão dizer é um split. Quem falou ar-condicionado está certo. Quem falou split, eu diria que é uma meia-verdade, porque eu não posso garantir que isso é uma unidade interna de um ar-condicionado, isso é fato. Isso é parte de um ar-condicionado, é uma unidade interna. Agora, se essa unidade interna é de um condicionador de ar do tipo split, ou de um multi-split, ou até de um VRF, e até mesmo, né, saindo das aplicações que a gente está falando aqui, até de digamos, uma unidade interna hidrônica com água gelada, com sistema de água gelada, eu não tenho condição de dizer. A não ser que eu conheça tão bem esse equipamento da Mitsubishi que olhando para a cara dele eu digo assim, não, cara,
Esse equipamento da Mitsubishi aqui, com essa carinha aqui, eles utilizam nos equipamentos do tipo Split. Não sei dizer, tipo, aqui tá, talvez isso aqui seja um modelo Mr. Slim. Acredito que o Mr. Slim seja realmente um modelo de Split, mas eu não posso afirmar, eu não conheço, simplesmente olhando a foto desse equipamento eu não consigo dizer isso, ok? Aqui a gente já mostra o equipamento, essa unidade interna com a vista explodida, né? Eu vou começar a explicar para vocês como funciona o condicionador de ar. Primeiro de tudo, antes da gente explicar o condicionador de ar, a gente precisa entender qual a finalidade dele. No primeiro, quando a gente falou aqui, né? O que o condicionador de ar desse tipo de ambiente faz? Ele remove calor para que a gente tenha uma temperatura reduzida. Eu estou falando aqui de sistema de conforto, tá, pessoal? É uma aplicação de conforto para ambiente residencial e comercial leve e utilizando o equipamento com a função de refrigeração, não de aquecimento. Então, qual é a função dessa unidade interna? É retirar calor do ambiente, ok? Então, como é que acontece o fluxo de ar dentro desse equipamento? Se eu perguntar para algumas pessoas, elas devem imaginar que o condicionador de ar pega ar do ambiente externo, resfria e depois recircula não, e depois insufla, né, sopra, joga esse ar dentro do ambiente que você está climatizando. E isso não é verdade. Quando a gente fala desses equipamentos de pequena capacidade, quase sempre eles são meros recirculadores de ar. Então, ele capta o ar, certo? Aqui por cima, ó, acredito que vocês estão vendo meu mouse, ele capta o ar passa pelo filtro, né? Eu vou mostrar aqui um pouco mais em cima para mostrar. E aí depois ele entra em contato com essa peça que a gente chama de trocador de calor. Qual é a função do trocador de calor? É resfriar o ar. E para que ele resfrie o ar, ele precisa estar frio. O trocador de calor está frio. E para que a gente consiga resfriar esse trocador de calor, dentro dele passa o que a gente costuma chamar, denominar de gás, tá? Eu vou só fazer um adendo aqui, tá, pessoal? O nome mais correto é fluido refrigerante. Fluido refrigerante. Por que fluido refrigerante? Porque esse gás está em alguns momentos, né, o fluido refrigerante está em alguns momentos no estado gasoso e também em outros no momento na fase líquida. E aí não faz sentido eu chamar um gás, né, de um líquido de gás. Então, por isso, o nome mais adequado é fluido refrigerante, porque essa substância, em alguns momentos, ele está no equipamento, ele está dentro do equipamento na fase líquida e outras na fase gasosa. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui dentro do trocador de calor, voltando, né? Eu tenho um fluido refrigerante que tem uma temperatura muito baixa, em torno de 3 a 5 graus Celsius, certo? Às vezes um pouco menos. Com essa temperatura aqui e um ar que está entrando em torno de 25 graus, o que vai acontecer? Ora, o ar que está a 25 vai perder calor para o trocador, consequentemente para o fluido refrigerante, vai ser resfriado. O ar vai ser resfriado, o fluido refrigerante vai ser aquecido. Não, tá, pessoal? A maior parte desse calor que o fluido refrigerante recebe faz com que ele mude de fase, ele evapore. Lembrando, quando a gente está com uma panela de água no fogo, lembre que ao colocar essa água, vou imaginar que Fortaleza, tá? A cidade que eu vivo, capital do Ceará. Então, a gente coloca uma água ali na panela, imaginando que está em torno de 28 graus, 30 graus. Você bota a panela no fogo, acende o fogo, essa água começa a aquecer até chegar em 100 graus. Todo esse calor que você forneceu para que a água se aqueça de 0 até 100 graus, a gente diz que isso é calor sensível. É um calor que você fornece ou retira de uma substância e que implique em mudança de temperatura dessa substância, calor sensível.
Só que quando chega em 100 graus, a água começa a ferver, né? A evaporar. E aí, nesse momento, a gente não tem mais mudança de temperatura, apenas mudança de fase. A água começa a sair do estado líquido e ir para o estado gasoso. Note que não havendo temperatura, mas não está havendo mudança de temperatura, mas está sendo fornecido calor. O fogão continua aceso lá, né, fornecendo calor. E aí a gente diz que o calor que está sendo cedido ali naquele instante, a gente chama de calor latente. Voltando para o ar-condicionado. Isso aí é só uma revisão da física lá do ensino médio, tá, pessoal? Então, assim, o ar que entrou a 25 tocou a superfície do trocador de calor, se resfriou, foi a uma temperatura por volta de 10, 12 graus. Então, o ar foi resfriado, ele perdeu o calor. Ah, mudou de temperatura? Mudou. Então, foi calor sensível. Beleza, então o ar passou pelo filtro, entrou em contato com a superfície fria do trocador de calor, cedeu calor para ele, se resfriou e depois ele é jogado no ambiente com a temperatura em torno de 12 graus, resfriando o ambiente. E aí, pessoal, se o ar perdeu o calor, alguém ganhou. Quem ganhou? O fluido refrigerante. Para que esse fluido refrigerante consiga voltar até a capacidade de remover calor do ambiente, é necessário que a gente rejeite esse calor que foi ganho aqui em outro canto. E onde é que a gente rejeita? Lá fora, certo? Lá na unidade externa. A gente vai já explicar melhor esse processo. Então, espero que vocês tenham entendido aqui. O ar entra em contato com o fluido refrigerante, que está aqui a baixa pressão e baixa temperatura, e, consequentemente, resfria o ar, resfria um ambiente que você quer climatizar. Certo? Aqui uma figura que mostra melhor o trocador de calor, certo? Você nota aqui os tubinhos por onde passam o fluido refrigerante, nota as aletas aqui do ar-condicionado, da serpentina, né? A gente chama esse trocador de calor também de serpentina. Essas aletas, elas têm a função de aumentar a área de contato entre o ar e o trocador, fazendo com que aumente a eficiência de troca. Aqui essa figura mostra um pouquinho melhor de forma lateral, né? Vamos imaginar aqui como é que acontece aqui, ó. De novo, a mesma coisa. O ar é succionado, é puxado aqui por cima, né? Note que aqui está um pouco amarelado, indicando que a temperatura do ar aqui está um pouco mais alta. O ar passa pelo filtro, em seguida ele entra em contato com o trocador de calor. Depois de passar pelo trocador de calor, note que ele já está azul. Enquanto isso, essa pecinha preta aqui é a turbina do ventilador. Ela está girando e com esse movimento de rotação dela, ela puxa o ar aqui por cima e impulsiona o ar, sopra o ar, insufla o ar aqui na parte de baixo do ar-condicionado, fazendo com que você tenha o que deseja, um ar mais frio para poder climatizar o seu ambiente. Mais uma figura que ilustra a mesma coisa, que a gente consegue ver o filtro claramente. O ar passa pelo filtro, entra em contato com o trocador de calor, se resfria, né? O ventilador está girando e joga o ar nessa direção. Aqui a gente consegue ver, a imagem ilustra a saída de ar do ar-condicionado. E como eu falei, tá, pessoal? Para que o processo seja contínuo, para que você consiga retirar calor de dentro do ambiente que você está climatizando, que você está refrigerando, para que esse processo seja cíclico, é necessário que você rejeite o calor que foi absorvido lá. E essa rejeição de calor, ela é feita aqui na unidade externa do equipamento, no que a gente chama de unidade condensadora. Então, pessoal, se lá eu tinha um trocador de calor frio para resfriar o ar, aqui eu tenho um trocador de calor quente. Por que quente, Daniel? Porque eu preciso perder calor. E para que eu perca calor, eu preciso estar com uma temperatura mais alta
do que o ar que passa pelo trocador de calor. Então aqui eu vou ter uma temperatura que vai estar no início do trocador de calor por volta de 80 graus. À medida que ele começa a perder calor, ele se resfria até uma temperatura que a gente chama de temperatura de saturação para uma dada pressão, certo? E nessa situação ele continua perdendo calor, né? Ele, na verdade, já começou a perder calor lá, se resfriou um pouco, digamos, de 80 para 55. Então, esse calor perdido foi calor sensível, né? Estou falando do fluido refrigerante. O fluido refrigerante se resfriou de 80 para 55, perdeu calor sensível. Quando chegou em 55, considere que essa situação ele começa a condensar. E aí, ele condensando a 55, o calor que ele recebe, fazendo com que ele mude de fase, né? Ele sai do estado gasoso e vai para o estado líquido. Isso é uma condensação, né? Uma mudança de fase do fluido refrigerante do estado gasoso para o estado líquido, e essa transformação a gente chama de condensação. Para isso, ele perdeu calor e o ar ganhou calor. Se o ar ganhou calor, ele se aqueceu. Então, o ar entra na condensadora, aqui por trás dela, tá, gente? Estou tentando tenta imaginar aqui, veja onde está meu mouse. Pronto, meu mouse está aqui no S, vou subir um pouquinho. Então, atrás do equipamento, o ar entra, digamos, a 30 graus, 35, 40. Bom, depende da cidade, né? Depende da hora do dia. Então, esse ar entra, vou dizer que a 35 graus, e ao sair daqui ele vai sair com a temperatura bem mais elevada, 45, 50 graus, tudo depende de uma série de fatores, né? Mas é um número bem razoável, que 45, 50 graus a temperatura desse ar na saída desse equipamento. É por isso que quando vocês passam atrás desses equipamentos, vocês notam realmente aquele bafo quente. Qual é a função dessa unidade? É rejeitar o calor que foi absorvido lá no condensador. Mas mais do que isso, ele rejeita não só o calor que foi absorvido lá, mas o calor proveniente das ineficiências de qualquer sistema termodinâmico, né? E nesse caso, ele vai rejeitar também o calor que é resultado do trabalho do compressor, a energia elétrica que foi fornecida para que o compressor do ar-condicionado trabalhe e faça com que esse ciclo aconteça. Mais na frente eu vou explicar um pouquinho melhor o ciclo. Aqui eu mostro a foto de uma condensadora para vocês. Aqui a tubulação por onde passa o fluido refrigerante, que está numa temperatura bem mais alta do que a temperatura do ambiente, tá? E com isso ele consegue ceder calor, perder o calor que ele ganhou lá na evaporadora, e também o calor proveniente das ineficiências do sistema, no caso, o calor proveniente do trabalho do compressor. Mais uma foto ilustrando aqui, né? Nesse caso, a ilustração mostra um fluido refrigerante saindo do compressor a 80 graus Celsius. No início, ele perde temperatura, ele cai um pouco de temperatura. Imaginando aqui que estou considerando aqui que aqui é o final e está numa mudança, está finalizando a mudança de fase aqui, né? Está acabando a condensação. Então, eu vou imaginar aqui que ele entra a 80, se resfria até 50, e a partir do momento que ele chega em 50, ele começa a condensar. E aí, na maior parte desse trocador de calor, o fluido refrigerante está condensando, ou seja, passando do estado gasoso para o estado líquido. Então, pessoal, o que eu quero que vocês também observem é o seguinte: qual é a função do compressor? É elevar essa temperatura aqui. Para quê? Para que a gente consiga rejeitar o calor que a gente ganhou no evaporador. Como é que eu consigo aumentar essa temperatura? Através da elevação da pressão. Se vocês lembrarem lá da física do ensino médio, sei que a maior parte talvez não vá lembrar, mas acredite, se não lembra, acredite. Num gás, quanto maior a pressão, maior sua temperatura. Então, na entrada do compressor, eu tenho um fluido que vem do evaporador. Eu falei que lá no evaporador eu tinha algo em torno de 3 graus Celsius, certo?
Certo, beleza. Só que aqui ele entra ligeiramente superaquecido. E aí vou entrar aqui com uma temperatura de aproximadamente 10 graus. Se eu tenho 10 graus, né, e no evaporador eu tenho baixa pressão. E aí esse compressor faz o quê? Comprime. Olha porque o nome dele, né? Qual a função dele? Comprimir o gás. Ele pega o gás a uma baixa pressão, baixa temperatura, e eleva a pressão dele, consequentemente aumenta a temperatura. Por quê? Porque no evaporador eu quero baixa temperatura. Para isso eu baixo a pressão lá. No compressor eu quero alta temperatura. Para isso eu elevo a pressão. Então essa é a função do compressor. Manter, juntamente com a válvula de expansão, e eu vou já mostrar a válvula de expansão para vocês, manter uma diferença de pressão entre o evaporador e o condensador. Qual a função do compressor? Elevar a pressão que ele recebeu do evaporador e colocar num nível de pressão suficiente para que a gente consiga rejeitar calor no condensador. Aqui é a foto de um condensador, a hélice e o trocador de calor. Aqui atrás nós temos a unidade compressora. A gente não consegue ver porque essa lona está protegendo o equipamento. É uma das funções dela aqui também, é minimizar o nível de ruído do equipamento, tá? Aqui uma vista explodida, a hélice do ventilador, o motor do condensador, o trocador de calor ou serpentina e aqui a unidade compressora. Aqui a gente vê o processo acontecendo no equipamento de ar de janela. O ar entra a 24, sai a 12. Né? E isso na unidade, na parte interna, né? O ar do ambiente está a 24 graus, entra em contato lá com o trocador de calor, se resfria e é devolvido para o ambiente a 12 graus. Aqui na unidade externa, o que é que a gente tem? Uma captação de ar, digamos aqui a 32, nessa imagem a gente está considerando 32, e uma saída a 45. E aqui a gente vê uma vista do equipamento aberto e consegue entender um pouco melhor como é que acontece esse fluxo do ar dentro do equipamento. Aqui, ó, o ar entra a 24 graus, passa pelo trocador de calor. Lembrando, esse trocador de calor, dentro dele passa o quê? Um fluido refrigerante frio. Que temperatura? Algo em torno de 3 graus, não foi? Foi a temperatura que eu utilizei como parâmetro, tá? Então, se aqui tem 3 graus e aqui tem 24, o que é que vai acontecer com o ar ao passar aqui? Vai se resfriar, né? Então, esse ar passa aqui e é devolvido por aqui. Como é que ele é devolvido, Daniel? Tem um ventiladorzinho aqui que a foto não mostra, tá? Mas eu vou mostrar aqui a próxima imagem e vocês vão ver. Aqui é uma vista de cima. Então, aqui eu tenho um motor e aqui eu tenho uma turbina que fica girando. Aqui, ó. Na evaporadora eu tenho essa turbina girando, puxando o ar, né? Aqui é o trocador de calor, tá? Então o ar vem aqui a 24, entra em contato com o trocador, é succionado por essa hélice e devolvido por aqui, certo? Vou voltar para aquela imagem. E na unidade externa é o contrário, né? O ar, a bem da verdade, ele entra ligeiramente superaquecido, ele entra a uma temperatura, se a gente pegar o valor daquela figura, 80 graus, vai estar aqui em algo em torno de 50, né? Então, de 80 para 50, ele perdeu o calor sensível, ele se resfriou. E quando chegou em 50, ele mudou de fase, aí virou calor latente. Tá joia? Então, aqui vocês já entenderam, né? O ar entra aqui pela lateral do equipamento e o ventilador força ele a passar por dentro do trocador de calor que está quente, aquecendo o ar e, consequentemente, resfriando o fluido. Então, aqui o fluido é resfriado, aqui o fluido é aquecido. Aqui eu resfrio o fluido, aqui eu aqueço o fluido. Para quê? Para que o processo seja cíclico, contínuo. Quem é que faz com que eu tenha mudanças de temperatura aqui entre essa unidade interna, que está a 3 graus, e essa que está a 50, Daniel? Quem faz esse carinha aqui, tá? O compressor. Como é que ele faz isso? Ele ele succiona o ar aqui, reduzindo a pressão desse lado. Se eu reduzir a pressão, eu diminuo a temperatura aqui e depois eu comprimo o fluido.
Ao comprimi-lo, eu elevo a pressão, consequentemente aumento a sua temperatura. E bem aqui a gente tem o quê? A válvula de expansão. Que diacho é válvula de expansão? Válvula de expansão, pessoal, nada mais é do que um dispositivo que impede que o excesso de fluido refrigerante que está aqui, a alta pressão, chegue ainda que a alta pressão no evaporador, tá? Então aqui é como se você tivesse uma via de grande trânsito, engarrafada, com 4 mãos, e chega num canto que tem buraco e só passa um carro por vez, né? Ou seja, aqui é uma restrição, é um ambiente de restrição de passagem de fluido refrigerante. Então, ela mantém a pressão elevada aqui, né? Mantém a pressão que o compressor elevou e restringe a passagem para o evaporador, reduzindo a pressão, Então, esses dois dispositivos, o compressor e a válvula de expansão, juntos agem para manter uma diferença de pressão entre essas duas unidades, evaporadora e condensadora. Se eu tenho uma diferença de pressão, automaticamente eu tenho uma diferença de temperatura. Mantém uma diferença de temperatura entre o fluido que está aqui, que precisa estar frio, e o fluido que está aqui, que precisa estar quente. Tá bom? Então tá aqui, tá? Compressor recebe o fluido do evaporador, comprime, joga no condensador, condensador perde calor, o fluido vai para a válvula de expansão segura aqui, não deixa passar muito fluido para cá, consequentemente a pressão aqui se reduz. Se a pressão se reduziu, a temperatura caiu. Se a temperatura caiu, ele consegue resfriar o ar, tá? Ele consegue receber calor do ar. E aí, saiu daqui, ele volta para o compressor para que aconteça o mesmo, ok? Comprimir, aumentar a pressão, aumentar a temperatura, rejeitar calor e o ciclo vai seguindo dessa maneira. Então vamos falar agora sobre os tipos de ar-condicionado. Tipo de ar-condicionado utilizados em quê? Ambientes residenciais e comerciais leves. Então nesse caso, o que nós temos? Janeleiros. Janeleiro, Daniel, a gente ainda tem janeleiro sim. Janeleiro ainda tem a sua participação de mercado e importância. Há diversos ambientes em que a gente só pode beber uma aguinha. Onde a gente só tem uma opção, é o janeleiro, principalmente prédios antigos, tá? E eu vou falar também um pouquinho sobre as vantagens dele, vocês vão ver que em algumas situações pode ser sim, você vai dizer, não, Daniel, realmente faz sentido, talvez o janeleiro, nesse caso, seja uma boa opção. Então a gente tem o janeleiro, que é um equipamento que tem todos aqueles componentes dentro desse gabinete, evaporador, condensador, compressor, válvula de expansão, além do motor, né, que é quem a gente lá não fala no ciclo de refrigeração, ele não está no ciclo de refrigeração, mas o motor é quem força a passagem do ar, o fluxo de ar dentro do equipamento. Então tem tudo aqui dentro. O split, o que foi que fizeram com o split? Que é a tradução a tradução do inglês de split? Perdão, separado. Então o que fizeram? Partiram esse equipamento aqui no meio, jogaram o que interessava, o que precisava estar dentro do ambiente, a gente chamou de unidade interna ou evaporadora, e o que não precisava estar dentro do ambiente, o que faz barulho e o que precisa rejeitar calor vai lá para fora. Unidade condensadora ou unidade externa, tá? Unidade condensadora ou unidade externa. O split tem um evaporador e um condensador. Ele é sempre 1 para 1. É um equipamento 1 para 1. E o multi-split? Pessoal, multi, eu já estou dizendo, né? Multi são vários. Então, o que é vários, Daniel? Eu tenho uma condensadora no multi-split que pode estar interligado a várias evaporadoras. Nesse caso aqui a gente tem 6, provavelmente não é um multi-split. Como é que eu sei? Porque, pelo menos aqui no Brasil, perdão, a Fujitsu tem
um multisplit que tem 6 evaporadoras, mas não é muito comum. Isso aqui já seria mais uma configuração de VRF, tá? Então, mas tudo bem. Além, outra coisa aqui que me diz é esse tipo de unidade aqui não é comum, pelo menos aqui no Brasil a gente não tem nenhuma multisplit que utilize esse tipo de unidade interna, unidade evaporadora não, que é chamada de unidade de piso. Então, por isso eu digo, não, olhando essa foto, por essa figura, eu chego à conclusão de que isso aqui é um multisplit, simplesmente porque, por conta dessa imagem aqui, eu não conheço nenhum equipamento multisplit que utilize unidades internas do tipo piso. Isso quer dizer que não pode, Daniel? Não, não estou dizendo que não pode, eu estou dizendo que eu não conheço. Tipos de unidades internas e unidades externas. Pessoal, como eu falei, isso aqui não é um split. Quando você olhar para isso aqui, não tire uma conclusão precipitada ao dizer que é um split. Não. Esse tipo de unidade interna, esse tipo de evaporador, esse tipo de unidade terminal, ela é comum aos splits, aos multisplits e aos VRFs, além de equipamentos hidrônicos, como eu já falei. Evaporador dutado, também eu posso ter evaporador dutado no split, no multisplit, no VRF. Piso teto, Daniel, eu nunca vi piso teto em multisplit. E aí, pessoal, nós temos também a evaporadora do tipo cassete. Essa cassete aqui é de 4 vias, mas também existem cassete de 2 vias, de 1 via e a redonda, né? Mais para frente a gente vai falar mais em detalhes sobre esse tipo de equipamentos. Quando a gente fala de condensador, nós temos condensadora com descarga de ar vertical, em que ela toma o ar aqui pela lateral e joga o ar para cima, né? Ela descarrega o ar na vertical. E aqui a condensadora com descarga de ar horizontal. Ela puxa o ar pela parte de trás e joga aqui pela parte da frente do equipamento. Lembrando, multisplit, eu tenho sempre mais de uma evaporadora. E VRF, Daniel, VRF, mini VRF, eu não falei, tá? O VRF e o mini VRF, eles tanto podem ser utilizados na condição de multisplit, ou seja, uma condensadora com várias evaporadoras, como ele também pode ser ligado na condição de split, uma condensadora e uma evaporadora. Então ele tem essa versatilidade. Primeira coisa que você precisa saber quando vai selecionar um equipamento é aonde você vai utilizar esse equipamento. Para isso, você define o ambiente. Definindo esse ambiente, você precisa saber quanto de calor você precisa retirar desse ambiente para que mantenha uma temperatura e umidade adequada. Estou falando de refrigeração. Falando de refrigeração, eu preciso definir quanto de calor eu preciso retirar. Essa quantidade, essa quantificação disso a gente chama de carga térmica. Se for em aquecimento, eu preciso saber quanto de calor eu preciso adicionar àquele ambiente para que ele fique na temperatura desejada, tá bom? Então, o que é carga térmica? É a quantidade de calor a ser removida ou adicionada a um ambiente para que ele possa ficar nas condições termohigrométricas desejadas. Que é termohigrométrica? Condições de temperatura e umidade do ar, beleza? O que influencia a carga térmica de um ambiente? Essa figura mostra o caso de uma carga térmica de refrigeração, ou seja, de um ambiente que você precisa retirar calor. Então aqui eu estou vendo que o fluxo de calor está entrando dentro do ambiente, aquecendo o ambiente. Quais são esses fluxos de calor que entram no ambiente? Entra calor pelas paredes internas, entra calor pelo piso, entra calor pelo teto, entra calor pelas paredes externas, por condução no vidro, por infiltração pelas frestas, seja de janelas, seja de portas, né? Por insolação direta nas superfícies transparentes, no caso vidro,
Geração interna de calor no ambiente também. O que gera calor internamente no ambiente? As pessoas, né? Enquanto o ambiente a gente quer mantê-lo em torno de 24 graus, as pessoas estão a 36 graus. Então elas vão perder calor para o ambiente, vão ceder calor para o ambiente. E aí, o que mais? As lâmpadas, a iluminação, ela também rejeita calor para o ambiente. Os equipamentos, computadores, televisão, equipamentos de som, impressoras, tudo aquilo, teoricamente, que está ligado na energia elétrica, vai gerar calor dentro desse recinto e precisa ser considerado no cálculo da carga térmica. Então, alguns autores, eles fazem uma distinção entre a expressão estimativa da carga térmica e cálculo da carga térmica. O que seria isso? Primeiro, pessoal, a gente tem que entender que uma coisa é o valor real, tá? E esse valor real, ainda assim, ele varia dentro de uma determinada faixa. Então, você imagine que, por exemplo, a temperatura, a condição do ar hoje, a condição externa hoje, às 3 horas da tarde, provavelmente não será exatamente igual a de amanhã, 3 horas da tarde, no mesmo ambiente. Mesmo sendo na mesma cidade, é provável que haja pequenas mudanças. Mudanças um pouco, a temperatura muda um pouco, a umidade relativa do ar também muda um pouco. Aí outras situações internas também podem mudar, número de pessoas que está no ambiente naquele momento, frequência de abertura de portas, infiltração, se você tem um dia mais ventilado, acaba tendo maior infiltração de ar dentro do ambiente. Então, há uma série de parâmetros que a gente não tem controle total sobre eles, que fazem com que a carga térmica real ela varie dia após dia, certo? E aí o que é que a gente precisa para calcular isso? A gente precisa encontrar um modelo matemático que, através dele, a gente consiga realizar um cálculo que aproxime dessa realidade. Então, nós vamos pegar valores dentro do real e realizar cálculos para chegar numa faixa mais próxima daquilo que se tem realmente, ok? E aqui esse cálculo é bem complexo, tá, pessoal? O cálculo de carga térmica é bem complexo. No entanto, nós temos também modelos mais simplificados que permitem que a gente tenha um número que, até certo ponto, pode, em alguns momentos, chegar aqui. Bom, por mais ruim que seja o jogador de dardo, é fato que um dia ele pode acertar. Então, por pior que seja um modelo de estimativa, um dia ela pode acertar aqui. A questão é que, estatisticamente, probabilisticamente falando, a gente vai ter uma situação de maior risco de estar fora, né, de uma zona, da zona real. Tranquilo? Então, essa é a diferença entre cálculo e estimativa. Daniel, o que é que eu preciso para calcular a carga térmica do ambiente? Eu preciso localizar a edificação, saber a sua orientação geográfica para saber que parede pega sol, que parede não pega, determinar material que foi utilizado para construir essa edificação, se a minha parede tem isolamento térmico, se não tem, se é de tijolo de concreto, se é de tijolo cerâmico, quais são as dimensões desse ambiente, além de analisar também o que está na vizinhança dessa edificação. Eu tenho edifícios que causem sombra, eu tenho árvores, eu tenho, sei lá, tem uma série de outras situações que podem impactar na carga térmica desse ambiente. Preciso dos dados climáticos da cidade que está sendo feito a carga térmica. Vocês hão de convir comigo que a carga térmica em Teresina é uma. A carga térmica numa cidade do interior de São Paulo é outra situação completamente diferente, até mesmo dentro de São Paulo, ok? Preciso listar todos os elementos que afetam essa carga térmica, né? Principalmente também os elementos internos, computadores, impressoras, número de ocupantes, e se eu tenho algum equipamento elétrico, né, que está ali, tudo que gerar calor dentro daquele ambiente
deve ser levado em consideração. Além disso, também determinar os horários de funcionamento da edificação. Até isso interfere, Daniel? Sim, isso interfere. Imagine o seguinte, você tem um determinado ambiente que só tem uso à tarde. E aí, esse ambiente pega o sol todo, de praticamente o dia quase todo ali, né? Uma parede pega sol da manhã, outra parede pega sol da tarde. Então, quando tu chega meio-dia nessa edificação, provavelmente ela já vai estar muito quente. Se você liga o ar-condicionado nessa situação, quando as pessoas estão chegando, então ele vai ter que trabalhar para refrigerar aquele ambiente e, ao mesmo tempo, combater aquela carga térmica toda que está ali, né? Na situação de pico. Agora, imagine o contrário. Você tem um equipamento que foi ligado às 7 horas da manhã. Então, ele não começa em desvantagem, né? É como um time que já... A situação de um equipamento que é ligado só à tarde é como um time que começa jogando perdendo de 1-0. É por aí. Métodos de cálculo de carga térmica. A nossa principal norma de instalações de ar-condicionado, tanto para instalações de conforto residenciais e comerciais, é a 16401. Ela define que os métodos de cálculo de carga térmica devem ser preferencialmente feitos por programas de computador. Utilizam esses dois métodos, né, que eu coloquei aqui, TFM e RTS, que a gente só consegue fazer cálculos utilizando esses métodos através de softwares de computador. Entretanto, para ambientes simples, de zona única, ou seja, um ambiente praticamente, ou poucos ambientes, a norma abre uma exceção e permite que a gente faça o cálculo através do método CLTD-CLF, que é um método mais simples, que utiliza tabelas pré-definidas e pode sim ser feito de forma manual ou preferencialmente com a planilha eletrônica. Para o caso de instalações residenciais, a gente pode fazer pelo CLTD, CLF, na maior parte das vezes, inclusive utilizando dados fornecidos pelos clientes. Entretanto, essa norma diz que, para o caso de ambientes repetitivos ou ambientes residenciais múltiplos e repetitivos, que é o caso de apartamentos, a gente deve usar os programas de computadores e não o método manual, tá bom? Então, essa é a orientação. Daniel, você vai ensinar a gente a fazer o cálculo de carga térmica aqui? Meus amigos, cálculo de carga térmica sozinho já merece um curso e não um mini curso. Então, não há a menor possibilidade de eu conseguir, dentro de um mini curso de 2 horas, ensinar carga térmica para ninguém, tá bom? Então, isso aqui é um curso à parte que, inclusive, a Expert oferece para os nossos clientes. Como eu falei, nós temos a possibilidade de fazer a estimativa, tá? Em ambientes de baixa complexidade, pessoal, a gente pode fazer uma estimativa. E aí, o que acontece? O que a gente vê na prática? Infelizmente, muitas empresas, elas fazem uso, né, elas selecionam equipamento através de uso da planilha de BTU por metro quadrado. Não é nem uma planilha, né? É simplesmente a multiplicação de um número mágico médio ali e você, quantos metros quadrados? Tá, sei lá, 36 mil BTUs. Meus irmãos, isso não é que não funciona sempre. Às vezes acerta. Por quê? Porque é uma média. Então, o que tiver dentro da média, beleza. Só que numa média, a gente sabe que há os casos que fogem da média. E aí, quando fugiu, é erro. Errou carga térmica, a gente vai ver as consequências mais lá na frente. Mas, para pequenos ambientes, o que os fabricantes criaram? Considerando que muitas empresas, muitos profissionais acabavam fazendo uso simplesmente de planilha de BTU por metro quadrado, os fabricantes desenvolveram calculadoras simplificadas
que podem ser utilizadas por pessoas mesmo leigos no assunto, tá? Que vão fornecer alguns dados e vão conseguir um resultado bem mais confiável do que simplesmente multiplicar a área pelo número mágico. Qual é a minha opinião sobre essas calculadoras simplificadas? Meus amigos, a carga térmica é algo que realmente é muito complexo de calcular. E quando a gente fala de ambientes de pequena capacidade, não deixa de ser, muitas vezes, para a pessoa que está comprando um equipamento de ar-condicionado, por exemplo, de 9.000 BTUs, ele vai dizer, pô, cara, eu estou comprando um equipamento de 9.000 BTUs, eu não vou pagar um projeto de ar-condicionado. Eu não vou contratar um projetista para fazer o cálculo disso. E aí ele vai cair na planilhazinha de BTU por metro quadrado. Nesse caso, eu digo o seguinte, não, meu irmão, faça o seguinte, não vá nessa planilha não, vá lá na calculadora, né? O risco é bem menor. Ou seja, diante da realidade atual, as calculadoras simplificadas não deixam de ser um avanço. Mas é preciso que vocês estejam cientes dos riscos que estão envolvidos com o uso dessas calculadoras, tá bom? O que nós recomendamos? Que o cálculo seja feito por profissionais devidamente qualificados. E quando eu falo profissionais devidamente qualificados, é que façam o cálculo da carga térmica através dos métodos definidos pela ABNT, tá bom, pessoal? Importância da carga térmica. Eu preciso saber a carga térmica para que eu selecione o equipamento, para garantir que aquele usuário vá ter conforto térmico. É com a carga térmica que eu defino o meu equipamento. É com a definição do meu equipamento que eu vou escolher marca, modelo. A partir da marca e modelo do equipamento, eu posso dimensionar a tubulação. Daniel, equipamento de 18 mil, de 30 mil, qual é a tubulação? Depende. Não posso dizer, por exemplo, simplesmente você me diz, Daniel, equipamento de 18 mil BTUs, qual é a tubulação? Depende da marca e não só da marca, depende do modelo. Você tem que olhar onde? No manual do fabricante. Eu vejo muita gente também, inclusive instaladores, fazendo a seleção da tubulação simplesmente utilizando a conexão a bitola da conexão da condensadora. Está errado. Para selecionar a tubulação, eu preciso consultar o manual do equipamento, saber qual é o modelo do equipamento, marca e modelo, e só então entrar no manual e verificar qual é a tubulação que o fabricante recomenda. Se você utilizar uma tubulação diferente da que está no manual, você pode... Primeiro, o equipamento já vai estar trabalhando fora de projeto. Se ele trabalha fora de projeto, provavelmente a vida útil dele vai estar sendo reduzida. E se você precisar da garantia, pode ter certeza que ela será negada. Todo fabricante condiciona a garantia dele à instalação de acordo com o que o manual pede. Tranquilo? A partir disso também é como eu vou, sabendo o equipamento, é que eu vou poder dimensionar qual é a infraestrutura elétrica, qual é o disjuntor, qual é o cabo que eu vou utilizar. Dimensionar minha rede de dutos, se for o caso de um equipamento embutido, dotado, selecionar difusores também, se for esse caso, definir o quanto custa o equipamento e a instalação e, além disso, estimar os custos operacionais, né, de consumo de energia e de manutenção. Consequências de um erro na carga térmica. Se eu errei a carga térmica, eu seleciono o equipamento errado, eu ocasiono desconforto nos meus usuários. Um equipamento errado consome mais energia, tem um custo de manutenção maior, seja ele... se for um equipamento menor, Daniel, vou gastar mais com manutenção, ele provavelmente vai quebrar mais, e aí você vai ter mais custo com manutenção. E se for um equipamento maior, provavelmente você vai pagar mais também, porque geralmente as empresas cobram dependendo até inclusive da capacidade, porque quanto maior o equipamento, quanto mais potente, mais pesado, mais trabalho dá para instalar. Então isso também influencia diretamente no preço de manutenção ou de uma peça que porventura venha
a ser necessário você substituir no futuro. Menor vida útil do equipamento. Se o equipamento for subdimensionado, ou seja, menor do que o que você precisa, ele vai trabalhar durante todo o intervalo de tempo que ele estiver ligado, não vai ter nenhum momentinho para respirar um pouco, vai estar trabalhando toda hora com a língua de fora. Se ele for superdimensionado e não for inverter, por exemplo, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar ciclando. E aí é outro problema para o equipamento, né? Ele causa desgaste prematuro do compressor, porque você não tem uma lubrificação adequada. Mal o compressor começa a funcionar, né? E aí ele já desliga e fica nesse ciclo de desliga e desliga que ocasiona prejuízo para o compressor. Maior investimento inicial, se você está comprando um equipamento superdimensionado. E, no caso de um superdimensionado, se você disser assim, não, rapaz, não tem condição, está muito quente, vou ter que trocar esse ar-condicionado. Se você não tiver o que fazer com o equipamento que você comprou de forma errada, né? Não tiver outro ambiente para colocar, você vai provavelmente vender e perder dinheiro, porque você comprou um equipamento novo e está vendendo usado. Além disso, você vai ter que gastar dinheiro com a desinstalação primeiro, vai provavelmente quebrar a parede, ter que recompor, fazer uma nova instalação, pintar, tudo isso é custo. E pode ter certeza, é muito mais alto do que chamar algum especialista, fazer uma consultoria, né, e perguntar para ele qual é a carga térmica do seu ambiente, para que ele lhe diga e você compre o equipamento correto.